Eu acho agora. Ei, Danilo. Oxi, por que não tá? Mas você não quer fazer. Ah, Não. Ó, ele já tá rodando. Então eu vou soltar aqui a vinheta, daí eu já chamo você pra gente falar, tá? eu mantenho em casa aí? Isso, fica normal, só não faz barulho, porque daí agora eu vou soltar a vinheta. Mas você não quer fazer. Ah, Qual será o futuro da fé neste momento de pandemia? E quando isso acabar, mas você não como quer fazer. iremos responder a tudo? Será que a nossa espiritualidade será afetada após tudo isso acabar neste momento de pandemia? Recebemos hoje para falar sobre o assunto o pastor Alex Santana, iremos responder monitor pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus e coach de qualidade de vida. Após tudo isso acabar neste momento de pandemia. Recebemos hoje para falar sobre o assunto o pastor Alex Santana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é a espiritualidade no período da pós-pandemia. Hoje também a gente está fazendo um lançamento. A gente está lançando um manual de boas práticas de prevenção com o Covid voltado para celebrações religiosas. E até a gente casou os temas para poder fazer esse lançamento. E o nosso convidado aí, o Alex Santana, o pastor Alex Santana, ele colaborou conosco aqui na elaboração desse manual e é uma das pessoas entrevistadas. Nós íamos fazer uma entrevista com duas pessoas hoje, com o professor Glaucio, um teólogo, e com o pastor Alex. Mas o professor Glaucio está envolvido num processo seletivo e ele não pôde participar hoje. Então nós dividimos essa live em duas partes. E amanhã nós estaremos com o professor Glaucio, conversando com ele também. E hoje nós estaremos conversando com o pastor Alex. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui como ficou o nosso manual rapidinho, tá? Essa é a capa dele, né? O manual de boas práticas sanitárias para a prevenção do contágio do Covid. E eu queria também dar os créditos às pessoas envolvidas, né? Porque vou citar o nome de alguns aqui que nos ajudaram, entre outros, o Danilo Cardoso, a Estela Maria, o Ezequiel Francisco, o José Alex, né? O Luiz Fernando, o Márcio Maldonado, o Milton Paulo, o Renato Carlos, o Rodrigo Luiz Lourenço, o Rogério Olímpio e o Thiago Batalha. Queria agradecê-los por eles terem nos auxiliados nesse trabalho aí. Boa noite, Alex. Tudo bem? Você está me ouvindo bem aí? Boa noite, Danilo. Estou ouvindo ótimo. Bem, graças a Deus. Alex, primeiramente, muito obrigado por você estar participando com a gente aqui dessa live sobre esse tema bastante importante, né? Queria cumprimentar os nossos internautas que estão nos assistindo aí, agradecer a sua presença e agradecer o seu tempo, a disponibilidade do seu tempo com a gente aí nesse tema bastante importante aí. Eu que agradeço pela oportunidade de participar aí desse momento aí, dessa entrevista e poder ajudar aí a todos nesse momento difícil, porque espiritualidade com certeza é um tema de muita importância, eu diria até de coisas essenciais nesse momento de pandemia. Perfeito, Alex. Eu também acredito que, como nós já conversamos em outros momentos, a espiritualidade, a religião, ela faz um trabalho extremamente social, o qual, no meu ponto de vista, é
um trabalho que é terceirizado pelo Estado, o Estado não quer realizá-lo e acaba terceirizando isso para que as igrejas, para que as pessoas que pregam a religião os façam, e elas com certeza os fazem com uma qualidade muito grande. Porém, nesse momento a gente está vivendo um evento que ninguém esperava, um evento talvez assim catastrófico, a gente pode chamar dessa forma. Nós passamos de 80 mil mortes só no Brasil, e isso mexe muito com o credo da pessoa, com o que ela acredita, né? Eu queria saber de você, como é que você avalia o que as pessoas elas estão sentindo nesse momento em relação ao que elas creem, na verdade, e o que está acontecendo aí? É interessante também perceber que a manifestação da fé, da religiosidade, sempre ocorre com muita essência na hora da dificuldade. Então, momentos difíceis geralmente levaram as pessoas a desenvolver uma maior fé, uma maior crença e buscar maior espiritualidade. Então, nesse momento, especificamente de muita de pandemia, de muita dificuldade, as pessoas estão buscando aí se envolver com Deus, pensar em Deus, nas coisas de Deus. Isso é muito interessante. Então, nesse momento, a fé, a questão da espiritualidade está muito ligada ao ser humano. Tanto que eu falei que esse tema é de muita importância. O que as pessoas estão vivendo agora, na verdade, assim, é um choque na sua crença, na sua vida, porque tudo que se pensa é que por servir a Deus, por buscar a Deus, não se venha passar nenhum tipo de tribulação e de aflição. Porém, aflições e tribulações fazem parte do contexto da vida. E isso é importante. A fé, a espiritualidade nos ajuda a suportar ou a vencer essas dificuldades, mas não nos ausenta de enfrentar essas dificuldades. Perfeito, perfeito. Isso que você falou é bastante importante. Não é porque você tem um credo que você acredita que você vai ser impedido de enfrentar aquilo como todos os outros que nesse momento estão sofrendo a mesma situação. Isso, até porque, Danilo, as pessoas elas devem romper essa questão mesmo. Não é porque você tem uma fé, tem uma religião, ou que você está protegido ou imune às questões da vida. Isso não é verdade. A verdade é que nós estamos vivendo no mesmo mundo, no mesmo ambiente, e até o escritor aos Eclesiastes, o pregador, Salomão, diz que o sol, a chuva vem sobre todos. Então, o que acontece no planeta Terra acontece sobre todos. É claro que a fé, a espiritualidade nos ajuda a enfrentar isso, e Deus nos dá muita vitória, nos guarda, nos anima o coração, mas não nos torna imune às coisas que acontecem no mundo. Perfeito, perfeito. Alex, você como um pastor, você tem o seu rebanho, se eu posso chamar dessa forma, as pessoas que o seguem, que seguem a doutrina que vocês pregam, né? E eu acredito que dentro desse grupo que você está como pastor, existe uma diversidade muito grande de pessoas por classes, por formas de pensar. Como é que você lida com essa situação como o chefe desse grupo, como líder? Chefe talvez seja a palavra mais bem colocada, mas o líder desse grupo. Como é que você lida com essa situação? E se você acredita que é possível fazer com que essas pessoas tenham um pensamento único, quando eu falo único, eu falo assim, voltado para um lado somente positivo, ou isso é quase que impossível de se conseguir? Teve um probleminha aqui com o Alex, mas ele já está retornando conosco aí. Peço a todos que ele voltou aqui com a gente. Danilo, chega aí de volta. Você conseguiu escutar minha pergunta? Eu entendi bem a sua pergunta. E eu acho até interessante. Porque assim, tudo que a gente pensa é homogeneizar o conhecimento, homogeneizar a fé, a ponto de todos seguirem ali uma mesma linha, um mesmo pensamento. Isso é até legal. Porém, não é prático. A realidade é que o ser humano ele é heterogêneo, ele é diferente, tanto na Constituição, quanto na vida, no costume, na vida, no entendimento, no estudo. Bom, ele é muito diferente.
seja as experiências, a idade, classe social. O que nós enfrentamos, na verdade, no que diz respeito à igreja, principalmente, é a pregação do evangelho. Porque o que a Bíblia é? A Bíblia é um manual em que Deus ele se revela ao homem, não totalmente, mas de uma maneira que o homem possa servi-lo, da maneira que ele deseja. E aí o que nós fazemos é pregar a palavra para que a pessoa ela aceite ou não a palavra, queira ou não mudar de vida. Porque não existe assim um controle, um entendimento. Por exemplo, os membros da minha igreja, tem coisas que eles fazem que eu não aprovo. E tem coisas que, na verdade, eu até repreendo. Porém, tem coisas que eu gostaria que eles fizessem que eles não fazem. Então, bem... O que eu faço, na verdade, é a pregação do evangelho. Geralmente, o que nós fazemos é isso. É um ensinamento, é a pregação do evangelho para que a pessoa não aceite aquilo que eu digo, mas aceite o que a Bíblia ensina e, aos poucos, ela coloca em prática na vida dela. Então, muito interessante a sua pergunta, eu gosto muito, e que você possa também, não sei se eu consigo explicar para você, mas cada um vai ter um pensamento, e assim, pode ser que esse pensamento não seja nem tão certo, mas de acordo com que ela for convivendo, e a gente for ensinando, e a palavra for entrando no coração, e ela se permitir obedecer ou não, atender ou não esse chamado, ou a vontade de Deus nesse sentido, ela vai começar a se alinhar, não comigo, com a minha doutrina, mas com a palavra de Deus. E só uma complementação que eu gostaria que você fizesse. Como você mesmo disse, é difícil você conseguir colocar a mesma ideia na mente de todo mundo. Como que você consegue gerenciar essas desigualdades, não sei se a palavra mais correta seria essa, de pensamentos dentro do mesmo ideal ali? Aí existe, na verdade, uma ideia mínima ou um pensamento mínimo aceitável, né? Porque aí a gente ia ter que explicar, como eu sou também teólogo, a gente teria que falar que existem coisas que são essenciais. Por exemplo, a aceitação, a fé em Cristo, diz respeito ao batismo, à Santa Ceia, à prática. Isso tudo é o que a gente diz assim, é o mínimo, é o arroz e feijão do que diz respeito à fé cristã. Então, nisso, não é tão difícil. Geralmente, as pessoas que elas se chegam e praticam esse mínimo. Agora, aquilo que demanda um pouco mais de conhecimento, muitas pessoas não se permitem mesmo aprender. A gente estabelece seminários, estabelece escola bíblica dominical, chama os líderes um pouco mais à parte para dar outro tipo de ensinamento. Dentro dos cultos, a gente passa instruções também, mas tudo de forma bem gradativa, porque como existe um desequilíbrio de conhecimento e até de entendimento, tem pessoas que aprendem, sei lá, em um mês. Tem pessoas que levam 10 anos para aprender. Então, a gente sempre está repetindo a mesma coisa e é um serviço paulatino mesmo, de pregação. Perfeito. E eu gostaria até de complementar que, para quem está nos assistindo, veja só, o Alex ele é um líder de um grupo religioso, e ele está nos dizendo aqui a dificuldade que existe de você conseguir que todas as pessoas que estão dentro daquele grupo, que têm o mesmo objetivo, de seguir uma mesma rota, de ter o mesmo, vamos dizer assim, um ideal. Imagina isso dentro da nossa sociedade, que existem N formas de pensar, pessoas que andam para um lado, que outras andam para o outro. Como é difícil você conseguir gerenciar o N gigantesco que existe dentro da nossa sociedade aí. Alex, oi, por favor, fique à vontade. Eu até gosto muito da ideia do pensamento livre, né? Eu gosto muito dessa ideia. Até a Constituição da Bíblia Sagrada, essa que a gente tem na mão, um dos critérios que ela foi colocada aí, do cânon sagrado, foi o populacho, ou seja, se expõe ela à população e deixa as pessoas pensarem, refletirem, verem, porque o conhecimento também está no meio do povo. Então, enquanto líder, eu tenho que aprender a ouvir as pessoas, eu tenho que estar no meio delas, eu tenho que aprender com elas, e aí dentro de tudo isso que está acontecendo na minha geração, dentro da minha Constituição, dentro do meu tempo, eu estou aprendendo, eu estou ensinando e a gente vai crescendo junto. Isso é muito importante, porque eu falar e obrigar as pessoas a fazer, eu não vejo isso como tão correto. Perfeito, perfeito. A gente não está aqui para catequizar nem doutrinar ninguém, né? As pessoas seguem por livre e espontânea vontade. Isso acho que é a máxima de um líder para conseguir que as pessoas engajem na sua causa e o acompanhem, né? Fantástico o seu raciocínio, Alex. Alex, eu sei que você é um cara que tem o hábito de ler bastante a Bíblia, que deve conhecer muito bem todos os seus livros e etc.
Se eu te pedisse para associar esse momento que a gente vive hoje, esse momento ímpar, que eu acredito que a nossa geração e talvez a geração passada não tenha vivido uma situação tão calaminosa no nosso país, como está acontecendo, você associaria qual passagem da Bíblia com esse momento que a gente vive hoje? Até falando um pouquinho dessa geração, né? A gente se colocou duas gerações, né? Aí tem a YZ, né? YZ, né? Isso. Não, acho que isso aí você colocou XYZ, eu acho. Colocou três gerações, né? XYZ. Se brincar, até quatro. Bom, mas assim, a gente tem o pessoal de 1900 e alguma coisa, que enfrentou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, enfrentou a gripe espanhola e tal. Então é o pessoal que tem um pouco mais de tarimba dentro do que diz respeito a um conceito de mundo, de guerra, de batalha, de luta por sobrevivência. Meus pais, por exemplo, eu acredito que os seus pais, eles eram muito mais marcados pelo sofrimento, pela dificuldade, tanto para alimentação, quanto para a saúde, para vestimento, era uma luta muito maior. A gente, na verdade, eu peguei um pouco de dificuldade, mas assim, muita gente não pegou nem um pouco de dificuldade no que diz respeito no Brasil. O Brasil, apesar de todos os seus problemas, né, graças a Deus as pessoas conseguem se alimentar, conseguem se vestir nesse eixo São Paulo, aqui, né, Sul também é um pouco mais fácil, mas assim, não se pegou uma dificuldade, uma adversidade sobre essa. Mas eu gosto muito de uma palavra que Jesus disse, isso está em João 16, quando ele diz assim: digo-vos isso para que no mundo tenhais paz. Em mim tenhais paz. Digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é uma explicação para que a gente possa interpretar esse momento. Digo-vos isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, em Deus, em Jesus, a gente pode ter paz. No mundo tereis aflições, ou seja, nesse mundo presente, na vida, vocês vão passar muitas adversidades, muitas lutas. O próprio Jesus foi crucificado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago morreu à espada, muitos foram espancados, João foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha só de rocha, 15 quilômetros no meio do mar, assim, sabe? Então, assim, os discípulos sofreram muito, muitos mártires na igreja, muita gente foi queimada viva. Então, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, coragem. Coragem, eu venci o mundo. Então, o que a Bíblia, o ensinamento de Cristo, o ensinamento de Jesus é um mundo cheio de aflições, um mundo cheio de batalhas, pronto a ser mal com todos. Mas nós temos que ter coragem, porque assim como ele venceu, se nós permanecermos firmes, vamos vencer também. Perfeito. Alex, você foi uma das pessoas que contribuiu para que a gente fizesse o manual de boas práticas de prevenção aí para o Covid dentro das celebrações religiosas. Eu queria que você falasse para as pessoas como que você está fazendo dentro do seu templo, da sua paróquia aí, da sua igreja, para prevenir que as pessoas possam se contaminar ou mesmo minimizar o máximo possível esse risco aí. Explica para a gente como é que você está fazendo, por favor. A gente diminuiu o tempo do culto, né? O nosso culto era geralmente 1h30, 2 horas. Baixamos isso para 1 hora, 1h20, mais ou menos, no máximo. Então a gente reduziu o tamanho do culto. É claro que a gente tem menos membros participando. Muita gente é de idade, a gente está orientando para ficar em casa, não participar do culto. Então a gente está tendo esse cuidado com as pessoas de mais idade que estão na área de risco ali e tudo. Então a gente diminuiu a quantidade de pessoas ali, acho que é 30% que está sendo recomendado agora. Então nosso culto, por exemplo, tem menos de 30%. Mas assim, vem pouca gente, a gente delimitou o espaçamento mínimo que se pede, 1 metro ali de distância, 1,5 metro. E álcool em gel disponível para todos. Reduzimos o tamanho do culto, o álcool em gel, o pessoal que fica na porta ali já está orientado a colocar álcool na mão das pessoas assim que chegam, e às vezes no momento que a pessoa precisa também ali. Uma das coisas que a gente colocou ali foi um tapete com água clorada na porta, ali, um pano com água clorada para a pessoa limpar os pés. Uso de máscara em todo o tempo, eu procuro sempre estar usando máscara nos cultos, eu praticamente não tiro a máscara, eu tenho tido esse cuidado aí. No começo um pouco complicado, mas hoje tranquilo. Então não tiro a máscara mesmo quando eu estou ministrando ali a palavra.
todo mundo de máscara, e também no final do culto a gente orienta, acabou o culto, vamos para casa, pessoal, não vamos ficar batendo papo aí não. Bom, basicamente essas são as regras essenciais, higienizar todo o ambiente, passar álcool nas coisas, tudo também. Perfeito, perfeito. Vejam só, uma boa prática sendo executada aí pelo pastor Alex na igreja que ele ministra os cultos. Que fique de exemplo para que as outras pessoas também o façam, e não só quando saem de casa em celebrações, mas dentro de casa também, no local de trabalho. A saudação também, a gente está falando para o pessoal não abraçar, não beijar, não apertar na mão, a gente está falando, né? E na nossa igreja, graças a Deus, a gente está tranquilo nesse sentido aí, o pessoal tem respeitado bastante. Que bom, que bom. Alex, vamos pensar agora agora a gente está ouvindo falar muito das vacinas, e estão chegando vacinas da China, vacina de Oxford, que vem da Inglaterra. Hoje, se não me engano, duas empresas protocolaram aqui na Anvisa, ou querendo aplicar a pesquisa também com duas outras vacinas. Vamos imaginar um cenário muito positivo, que é o que nós acreditamos que isso vai acontecer, e se crie a vacina, que a vacina dê certo, e que a gente encerre essa pandemia. Eu queria que você me respondesse duas perguntas. A primeira delas é como você imagina que vai ser o cenário pós-pandemia, e como que você imagina que a religião, que a espiritualidade vai contribuir para que a gente possa, que essa palavra que está sendo muito comum falado hoje em dia, o novo normal, esse novo normal se torne algo muito parecido com o que é o normal que nós vivíamos antes. Como que você imagina essas duas situações aí, por favor? A questão da espiritualidade ela é essencial em todos os momentos. Como eu disse, ela se aflora muito em momentos de dificuldade. As pessoas geralmente tendem a buscar mais. Então, eu acredito que a religião pode ser um diferencial muito importante para todos aqueles que querem se levantar, principalmente depois dessa situação. Muita gente perdeu renda, perdeu fonte de renda, perdeu recursos, aquele que tinha acumulado. Muita gente também perdeu parentes. A gente está vivendo não apenas um caos sanitário, mas está vivendo um caos social. E eu vou dizer assim também, um caos emocional. As pessoas não estavam acostumadas a passar tanto tempo isoladas. Esse isolamento faz mal para a mente humana. A gente está vendo as pessoas com muitos outros problemas surgindo, consumo de droga, violência doméstica, sabe, um monte de coisa, aumento de vícios, é uma coisa terrível. Então, assim, a gente tá falando de uma coisa que pode ser de grande valia, para que a pessoa coloque na sua vida algo que lhe faz bem. A espiritualidade faz bem para o ser humano. A espiritualidade está presente na vida humana em todo o planeta Terra. Então, assim, a espiritualidade pode ser um diferencial para a pessoa se colocar melhor perante as questões da vida, que vão surgir outras demandas, outras coisas. Eu, particularmente, não acredito muito nesse novo normal. Isso é uma coisa moderna que o pessoal está falando. Eu acredito assim, que depois da vacina você vai me dar uns 6 meses, um ano, aí depois o pessoal volta mesmo de uma maneira cíclica a viver a vida, a rotina. Muita gente já nem está saindo mais de máscara. Então, assim, esse novo normal que as pessoas estão dizendo é só ter a vacina. Depois da vacina, que o pessoal começou a se vacinar, aí volta aí uma questão muito comum, cíclica, e o mundo gira e as coisas vão voltar muito próximas daquilo que era normal. E acredito que no máximo em 1 ano e meio, 2 anos, pós-vacina, o pessoal viva totalmente igual que vivia. Faz bastante sentido isso que você fala, porque se a gente pegar algumas crises que não têm a ver com questão de saúde, mas que aconteceram recentemente, como a crise hídrica, a crise da energia elétrica, onde as pessoas perceberam que podiam economizar muito se tivessem padrões mais regrados, e na medida que a crise acabou, voltou-se o consumo, às vezes até maior do que era anteriormente das pessoas, né? Realmente, sim, Alex. Eu olhando para esse cenário, eu fiz questão de pesquisar pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e algumas crises anteriores à nossa geração, porque apesar de nós não termos vivido, as pessoas que estavam lá viveram, então assim, era o mesmo ser humano, o ser humano é o mesmo. Então, depois do Holocausto, depois da primeira, mesma pessoa, mesmo ser humano. Ah, mas eu sou diferente, a geração moderna, olha, os problemas podem ser diferentes, mas o homem é o mesmo. Então, dentro desse ser humano, o homem é capaz de se reinventar, fazer um monte de coisa nova, mas acredite nisso, ele cai numa normalidade. A sociedade ela tende a cair numa normalidade. É preciso outro tipo de coisa para se trazer algo novo.
E aí eu acredito em melhor educação, melhor estruturação política, melhor organização, estruturação econômica, sabe? Um trabalho mais sério, não ao longo de 3 meses. 3 meses não muda a sociedade nenhuma. Estou falando de 20, 30 anos de trabalho organizado, coerente, num planejamento estratégico para que as coisas mudem. Em 3 meses eu não acredito que mude. Entendi. É bastante interessante isso que você pontuou, que a memória das pessoas é muito curta, né? Ela precisa de muito tempo para formatar o HD dela, talvez, assim, associando a questão do computador, para que aquilo fique marcado mesmo, né? Tem uma pergunta aqui do Jorge Baiano para você, Alex. Você acredita que as pessoas vão melhorar da pós-pandemia? Ei, Jorge, beleza. Então, assim, isso é antropologia, estudo do homem, né? O homem melhora diante de muitas coisas, principalmente diante de conhecimento, diante de uma nova postura dele mesmo, né? Dele mesmo com a vida e com a sociedade. Eu sempre acredito que o homem é capaz de melhorar, mas a pandemia vai trazer um efeito de mudança primária em alguns momentos, mas depois volta tudo à normalidade. Não se assuste se daqui a 1 ano, 6 meses, aí o pessoal comece a ficar, sabe, fazendo coisas até piores do que fazia antes. Infelizmente, as crises, as tribulações não mudam as pessoas. O que muda, na verdade, é determinação, vontade, foco, melhor estruturação, como eu disse, buscar conhecimento, atualizar o HD, como disse o Danilo, e essas coisas. Mas, infelizmente, guerra, tribulação não muda. Se mudasse, o mundo seria uma maravilha, porque desde que eu me conheço, sempre teve guerra no mundo. Perfeito. Alex, rapidinho, eu sei que você tem um compromisso já para fazer. Agora, se eu levar essa pergunta para dentro da religião, você acredita que nas igrejas acontecerá alguma mudança pós-pandemia? Ou isso que você disse de só um tempo para readequação e volta-se ao que era mesmo? Ou pode-se imaginar que alguma coisa altere dentro da religião aí? Então, a igreja, na verdade, a religião em si, ela é pura, ela busca agradar a Deus em tudo. Então, assim, a religião em si, ela tende a buscar agradar o Criador, agradar a Deus, e todas as pessoas que assim abraçam a fé, ela busca agradar a Deus. Dentro da igreja, algumas coisas vão mudar, até porque a gente bate muito, né, a mesma tecla, ensina bastante e tal. O problema é que a igreja, na verdade, é um dos ambientes que as pessoas transitam. Lá fora existem outros ambientes. Então, a pessoa não vive todo o tempo dentro da igreja, vive também no mundo. Então, assim, por um momento ela pode até relutar em manter melhores práticas sanitárias, isso é uma questão que a gente está falando e tal. Mas, assim, de verdade, assim, eu não acredito numa mudança significativa. Eu explico por quê. Como eu estou dizendo, as pessoas, em um primeiro momento, eles vão, sabe, se ajeitar, se adequar, mas logo que as coisas voltarem ao normal, ou seja, abrir as porteiras aí para tudo voltar mais perto da tranquilidade por causa das vacinas e etc., as pessoas vão começar a fazer as mesmas coisas. Então, assim, eu tenho algumas críticas envolvidas acerca da pregação. Eu acho que a pregação não deveria ser baseada tanto nas bênçãos e naquilo que Deus pode fazer, mas de como nós podemos melhorar para Deus, não o que Deus pode fazer por nós. Eu acho que a pregação deveria estar muito mais voltada como nós podemos melhorar para Deus, pensando que a vida pode ser curta, pensando que ela pode acabar amanhã, a gente tem que se preparar para uma eternidade. E essa eternidade pode ser boa, pode ser péssima, pode ser horrível, pode ser muito sofrimento. Então, assim, essa é uma pregação importante que a gente está vendo bastante nesse momento de pandemia. Mas é só as vacinas virem e as coisas mudarem que o pessoal vai continuar ou vai até piorar falando de muitas coisas que são de Deus, que Deus faz, mas em essência não suprem verdadeiramente a alma humana. O homem precisa um pouco mais do que só das bênçãos, ele precisa mudar de vida. Alex, para a gente encerrar, eu vou fazer 2 perguntinhas rápidas para você aqui. Uma do nosso internauta que mandou para você aqui e a outra que é minha. A do internauta é: o que nós aprendemos com a pandemia? E aí, depois que você respondesse, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo para as pessoas que estão nos assistindo aí, para esse momento que nós estamos passando aí. Beleza. Qual o nome do internauta? É o Jorge Baiano, que normalmente faz a pergunta. O Jorge Baiano. Ele perguntou o que a gente vai aprender com a pandemia. O que aprendemos com a pandemia?
Uma coisa importante, né? Tudo tem um aprendizado, e eu acho que é muito legal isso. E como você falou, as pessoas têm memória um pouco curta, elas esquecem muito rápido. Mas, assim, tudo na vida tem um aprendizado. A gente precisa aprender, senão não vale nada. A vida não vale a pena. Se você sofre hoje, sofre amanhã e continua sofrendo, e tudo que você passou não te colabora em nada, não te faz mudar em nada, bom que a gente aprende depois da pandemia aí, algumas lições muito importantes. Primeira, a gente precisa cuidar muito bem da nossa higiene pessoal, a gente precisa se cuidar, porque não existe apenas o coronavírus, existem muitos vírus, muitas bactérias, e assim, a gente precisa se cuidar mesmo, se proteger, lavar as mãos, higienizar as mãos, os ambientes e toda essa precaução, né, é muito importante para a saúde humana. Pode ser que venha vírus piores e a gente precisa manter isso na vida. A segunda coisa que a gente aprende, na verdade, é que assim, é preciso tomar muito cuidado, é preciso tomar muito, mas muito cuidado com o que as pessoas falam. Nem tudo que as pessoas falam é verdade, então você tem que ouvir, você tem que analisar. Não pense em obedecer cegamente, não se torne servo rapidamente, analise, ouça, fique perto, queira aprender. E quando alguém tentar te obrigar a fazer uma coisa, analise de novo, analise mais uma vez, até que você tenha certeza. Seja coerente nas suas decisões, com muita convicção. E a terceira coisa que a gente deve sempre guardar no coração e jamais esquecer, que assim, no mundo, nessa vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, a vida humana é muito frágil e ela é muito importante. Então vale muito a pena cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família. Assim, a vida humana é muito frágil. Um vírus que a gente nem vê pode matar milhões de pessoas. Então a vida humana é muito frágil. Então guarda isso no coração e que a gente possa levar aí sobre o valor da vida, sobre ali o valor da sua escolha, de não obedecer. Existe muita mentira, muita falsidade e não tem jeito, pessoal. E assim, para terminar aí, eu quero agradecer a todos. Tem uma mensagem na Bíblia que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor é sofredor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Esse amor é o amor de Deus, é o amor de Cristo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual é esse amor? É o amor de Deus. Então o amor espera, suporta, o amor sofre, o amor jamais acaba. Deus, o Senhor, Ele conhece nosso coração, sabe do que nós estamos passando, mas suporte um pouco, aguente um pouco. Deus ama a humanidade. Deu seu Filho unigênito para morrer por ela. É só uma questão de tempo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suporte um pouco, aguente um pouco. Deus te ama, tem obra na sua vida. Logo, logo isso tudo vai mudar. Em nome de Jesus. Obrigado, Alex. Obrigado pelas suas palavras, pelo seu conhecimento aqui para brilhantar essa nossa live aí. O Alex tem um compromisso agora que era inadiável, então a gente acabou reduzindo um pouquinho o tempo que nós normalmente costumamos fazer, mas nesse tempo nós já pudemos pegar um pouco do conhecimento do Alex aí, mais para frente a gente poderemos fazer um outro bate-papo aí para brilhantar mais ainda os nossos temas aí. Maravilha, Danilo. Agradeço. Obrigado, Alex. Tudo de bom, filho. Amém. Pessoal, lembrando que amanhã a gente vai fazer a segunda parte dessa live sobre espiritualidade com o nosso outro convidado, que hoje teve um compromisso e não pôde participar com a gente, é o Glaucio Souza. O Glaucio, ele é teólogo, é professor aqui da faculdade aqui em Mogi das Cruzes de Teologia, e o Glaucio é doutorando também em Teologia pela PUC de São Paulo. Não percam amanhã a continuação dessa live com esse tema bastante importante e que nós acreditamos que esse tema ele é de extrema importância para o que vier na pós-pandemia aí. Okay? Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos acompanhem amanhã também. Amanhã nós vamos começar às 20 horas, tá? Eu aguardo vocês às 20 horas com a segunda parte da espiritualidade hoje e na pós-pandemia. Até amanhã.